Senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do seu GameCast. Sejam todos bem-vindos, eu sou Vinícius Custódio e aqui ao meu lado, meu parceiro de todas as horas. Hoje ele veio até de bonezinho. Você vê? É que tá sol aqui dentro do estúdio, né? Vamos chamar a vinheta, depois da vinheta a gente fala dos nossos patrocinadores. Então roda a vinheta em 3, 2, 1, vai! Hoje no GameCast, Roberto Nonato conversa com Cezinha e Vini. Não perca. Nota 10! Essa vinheta merece nota 10. Quem que fez? Ah, o cara é bom, hein? O cara é bom, vou te falar que o cara é bom. E tá precisando de frila também, viu, gente? Quem gostou da vinheta, dá um salve. Boa, Cezinha! Pessoal, deixa eu falar o seguinte, ó. Você já sabe, como sempre, estamos aqui na Vila Mariana, em São Paulo, na produtora Grito 33. Então você procura aí a Grito 33 no seu Instagram. Segue a turma lá. Se você quiser fazer algum podcast, produção de conteúdo, é com ele. Nonato! E aí, Vini? Obrigado por estar aqui com a gente, hein? Eu aqui agradeço o convite, você, o César também. Estar aqui com vocês participando do game é sempre sensacional, porque eu já vi um episódio e a ideia é muito boa, é muito legal. A gente combinou o dress code hoje. Pois é! Saber? Você sabe que a gente tinha falado quando a gente se viu, rapaz, e você também. Aí eu falei que eu viria na mesma paleta aqui de cores. Tá? Gente, não é combinado não. Estamos combinando com a mesa, viu, Vini? Nosso primeiro quadro é o Quebrando o Gelo. O Vitor tá olhando aqui lá. Será que tá gelado ainda? Tcharam! E além de estar gelada, a gente tá fazendo pra conscientizar a galera, porque além da cerveja, a gente também trouxe uma água com gás, né? Aí Então, a sim, galera aí, ó, que tá deixa eu abrir bebendo aqui no pra carnaval, vocês, tudo bem por que já vai favor. ter passado o carnaval, mas a cada cerveja tome um pouco de água pra curar a ressaca. isso. Mas você sabe que esse é o ponto mesmo. Aqui, água com gás. A Obrigado, aguinha obrigado. aqui. Então vamos juntar, porque é isso, um golinho de cerveja, Um golinho, um pouquinho exatamente. mais de água. O nosso Quebrando o Gelo. E eu vou contar uma história aqui, rapidamente, sobre a água e a cerveja. Eu fiz uma cirurgia em 22, e logo depois que eu fiz a cirurgia, o médico virou para mim e falou assim, você tem que evitar bebidas gaseificadas. Água com gás. Água com gás e cerveja. Refrigerante, nada disso. Eu fiquei sem tomar, acho que 6, 8 meses, uma coisa assim. Ah, não era evitar pra sempre, era por Não, um período. no período. Ah, tá. E o que eu mais senti falta não foi nem da cerveja, nem do refrigerante com cola, que eu adorava a Coca-Cola, tomava muita Coca-Cola, foi da água com gás, rapaz. Caramba, Eu não gosto sério? de água Eu com gás. também não. Muita eu também não. falta de tomar água com gás. Caramba. A cerveja até passava, a Coca-Cola também. Mas a água com gás fez uma falta danada. E aí é isso. Quando eu tomo uma cerveja, eu tomo uma aguinha junto, que é pra dar uma aliviada. Né? Eu já ia... Aqui, então, nem se então fala. eu já ia mandar pro médico dele pro Nonato tomar uma bronca, né? Não, Não, pode beber isso aqui, não, era pô. um período. O que foi essa cirurgia, Nonato? Eu lembro que na época, acho que a gente tava trabalhando juntos na CBN, não tava? A gente... Não, Não, eu já foi tinha... depois. É Nós já verdade. tínhamos saído. O que aconteceu? Eu peguei Covid, fiquei 10 dias internado, e depois eu tive um outro problema, um câncer, que eu precisei fazer uma cirurgia, e depois dessa cirurgia é que aí eu precisei evitar bebidas gaseificadas por um período. Mas agora tá já tudo bem. Agora tá tudo certo. Seguimos em tratamento, é tudo 100%. Boa. Dá até pra jogar bola. Boa, Nonato, boa, que né? bom. Ô, Nonato, só pra misturar essa história, né, do carnaval e a gente começar a falar de jornalismo e do seu trabalho, de toda a sua carreira, hoje você tá na Nova Brasil, Isso. que é uma rádio que todo mundo ouve, a rádio que sua mãe mais ouve, né? A rádio preferida da minha mãe. Como é que chama sua mãe? Carla, Dona Carla. Dona Carla, um beijo pra senhora. Obrigado pela audiência por aí. Continue ouvindo a Nova Brasil. Eu entro no ar 5 da manhã, né? Ó, minha mãe sai de casa às 5h50. Então, maravilha, dá com pra ouvir, certeza. porque eu fico até 7h30 no ar, dá pra ouvir. Obrigado, viu, Dona Carla? Dona Carla, não é a Nova Brasil, mas o Gamecast aqui tem seu filho. Então, se você puder, deixa o like na Por transmissão. favor, né? Ô, Nonato, outro dia eu tava te vendo, né? E a gente tá fazendo essa conversa aqui perto do carnaval. E você tava fantasiado. Isso. A sua companheira de trabalho, que divide a bancada ali A com Michele você. Trombelli. A Michele também tava fantasiada. Putz, eu quase coloquei o nome da Michele aqui nesse joguinho. Michele Trombelli, Isso. quase coloquei o nome Quase, dela. quase. Depois eu explico o nosso último jogo. Depois eu explico o que vai acontecer aqui. Mas aí eu falei assim, pô, olha que legal, porque é um jornal... Eu vou colocar aqui entre aspas. Sério, você tá ali na Sim, manhã sempre, apresentando as sempre. notícias, mas vai chegando a época do carnaval, também tem essa liberdade para você se fantasiar, para você brincar com a audiência. Eu queria saber como que é isso para você, saber levar essas duas coisas ao mesmo tempo num programa ao vivo. Eu acho que é você saber, Vinícius César, diferenciar quando é hora de falar sério e quando é hora que cabe uma brincadeira. Porque você fica lá no jornal 2h30, né?
E ali aquela coisa pesada. Ah, é a operação da Polícia Federal, é o político que não presta, é o atropelamento, é pessoa que matou não sei quem, ou a economia que não está do jeito que a gente queria, o desemprego. Então, o noticiário, infelizmente, é sempre muita notícia pesada. Então, acho que você ter esses respiros ao longo do jornal é fundamental, que é o que a gente procura fazer lá na Nova Brasil também. Como é uma rádio que ela é muito conhecida por tocar música popular brasileira, né, e na sua maior parte do tempo é isso, o jornalismo é das 5 da manhã até as 9 da manhã, depois é só musical, e aí você tem entrevistas mais voltadas normalmente para o tema musical. Então, a gente brinca muito também com músicas lá, que é para dar essa leveza. E aí, quando você está no ar, você sente o momento em que, puxa vida, está muito pesado, vamos dar uma respiradinha aqui. Vamos falar de carnaval agora e vamos botar uma fantasia aqui para mexer com o público, para que as pessoas também possam dizer que fantasia que elas estão usando. Eu acho que isso dá mais engajamento e dá mais interação com quem está do outro lado. Porque nessa época, até quem não gosta de carnaval, dá uma olhadinha. Deixa eu ver aqui o desfile, deixa eu ver se a Mangueira foi bem, deixa eu ver se a Imperatriz como é que foi, a Mancha Verde, a torcida do São Paulo que tem uma escola também, deixa eu ver como é que foi, as tradicionais, Rosas de Ouro, Camisa Verde e Branco voltou agora também. Todo mundo quer dar uma olhadinha no carnaval. Eu vi o Galo da Madrugada lá em Recife, eu fiquei impressionado esse ano, gigantesco, aquela armação enorme lá e bonita que atrai tanta gente abrindo o carnaval pernambucano. Então, quando você está no ar, eu acho que é você sacar o momento em que ficou tudo muito pesado e que está na hora de você mudar um pouquinho ali a editoria. E aí você vai para uma parte mais descontraída. E depois volta a ter, se não uma sisudez, mas uma seriedade maior. Mas, Nonato, tem uma coisa que na rádio as pessoas não conseguem te ver. E tem algum jeito que você consegue transmitir através do áudio, essa leveza? Eu acho que é um pouco da descrição. Hoje em dia, as rádios quase todas contam com o streaming, né? Com uma programação no YouTube. Então, aí a gente diz, pô, você que está acompanhando a gente agora, dá uma olhadinha lá no YouTube para ver como é que a Michelle está fantasiada, o que ela trouxe. Aí entrou o Diego Amorim, que é o nosso analista de Brasília. O Diego também entrou fantasiado aí, tá com uma daquelas vassourinhas tradicionais do frevo, dá uma olhada lá. E para quem está no rádio, a gente descreve a coisa. Entendi. A Michelle está usando isso, está usando aquilo, porque a gente está aqui em ritmo de carnaval e etc. Então, acho que... E pela voz também, eu acho que é possível você mudar o tom de uma informação. Né? Por exemplo, eu não vou usar a mesma entonação para falar de política ou de economia ou para entrevistar um personagem desse gênero, como eu vou usar uma outra entonação para falar de esporte. São coisas completamente diferentes. Então, no esporte você abre mais um sorrisinho, você descontrai um pouco mais, ao passo que nas outras editorias mais pesadas você não tem muita abertura para esse sorrisinho, para essa brincadeira. Então, para quem está no rádio, eu acho que é esse um pouco o truque. Né? Na própria voz você consegue dar essa leveza. Você falou de voz e eu comecei aqui falando da sua voz, né? A voz mais bonita do rádio brasileiro, segundo qualquer pessoa que ouve rádio que você pode ouvir. Não tem voz mais bonita do que Fonte, minha cabeça. Mas é verdade. Ô Nonato, esse sempre foi um trunfo, né? Posso puxar uma brasinha aqui para minha sardinha? Claro que Com pode. certeza. Você falou da voz mais bonita. Eu ganhei um prêmio APCA em 2019, que é maravilhoso, né? Como apresentador de rádio e tal. É sensacional. Mas tem um prêmio que eu considero que foi uma fala do Djavan numa entrevista para Tânia Morales. Lá na CBN. Que ele falou, no final da entrevista ele virou e falou assim, manda um abraço pro Roberto Nonato, que eu considero a voz mais bonita do rádio. Isso para mim é um prêmio absurdo, que eu não tenho como mostrar. Até tenho, tá no meu Instagram lá e tal. Mas é muito gratificante você ouvir de um cara como ele, que é um baita ícone, um ídolo, e um cara que entende de voz mais do que ninguém, ele mandar uma dessa. Eu fiquei extremamente feliz. Pô, isso vale mais do que qualquer troféu, né? Maravilhoso. Animal. Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Nonato, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, né? Quando foi que você percebeu que a sua voz era de fato um trunfo? Porque quando eu fiz faculdade de jornalismo, você tem uma matéria lá que é matéria de rádio, né? Isso. E os professores, a gente tinha muito aquele negócio assim, é voz de radialista e tal. E os professores lá, eles meio que tentavam tirar essa ideia. Falaram assim, não tem voz de radialista, porque parecia que a voz de radialista é a voz boa, e quem não tem voz de radialista, a voz é ruim. Não, isso não existe. Mas assim, a sua voz, o seu timbre, ele é muito característico.
e é uma voz muito gostosa de ouvir, você vai junto, né? Não é uma voz que te incomoda em momento nenhum. Ah, que bom. Quando foi foi o momento que você falou assim, pô, isso, eu consigo trabalhar com isso, sabe? Porque além da apresentação, e a gente vai falar sobre isso, também tem um trabalho de dublar, você faz outras sim. coisas que dependem da voz. Quando foi que você descobriu assim, pô, essa minha voz aqui realmente é um superpoder? Começou a despertar quando eu estava na escola municipal ainda, porque sabe aquele correio elegante de festa junina de escola? Aí viraram para mim, você tem uma voz legal aí, Roberto, vai fazer tal. Falei, beleza, aí fiz lá o correio elegante e tal. Isso acho que começou a plantar uma sementinha. E depois, rádio mesmo. Eu sempre gostei muito de som, de ouvir vozes, de prestar atenção em vozes. Então eu ouvia muita gente e prestava atenção naquilo. E eu comecei a frequentar rádios, principalmente a Bandeirantes FM, que na época tocava o que eu gostava, eu ganhava alguns prêmios, eu ia lá buscar e eu acabava conhecendo estúdio. Isso tudo foi fazendo com que eu tivesse vontade de trabalhar em rádio. E a partir daí, eu acho que você acaba aprimorando o seu timbre. É meio que natural até, de tanto você fazer, de tanto você exercitar. Por exemplo, a minha primeira fita em rádio eu não mostro para ninguém, porque eu acho que não tá legal, não tá bacana, eu não vou me sentir confortável em mostrar. Mas aí, aos poucos, eu sei que vai aprimorando, porque a prática te dá essa dinâmica, essa possibilidade. Então, a partir dos 18 anos é que eu acho que começou a moldar um pouco melhor. Eu comecei a trabalhar em rádio com 17 e dali um ano eu acho que a coisa começa a ficar mais interessante na minha avaliação. Vini, a gente tem que gravar mais pra eu melhorar aqui, hein, velho? Pô, meu. E é muito natural, porque assim, eu me lembro quando eu comecei lá na Jovem Pan, e agora não tem mais, porque a Pan virou uma televisão, você perdeu os locutores. Mas você tinha alguns locutores, né? Só pra falar, repita. E aí eu tentava fazer a voz igual desses caras. Eu lembro que tinha o Davi Rock, que é uma... Davi Rock, conheço, meu amigo. Uma baita referência. Ele falou assim, Vinícius, deixa eu te dar um toque. Quando você vai gravar um boletim, imagina que você está entrando numa sala e tem uma galera dentro dessa sala. Se você falar muito baixinho, ninguém vai te ouvir. Mas se você entra também e dá um berro, todo mundo te olha assustado. Também não é legal. Então você tem que gravar o seu boletim meio que num tom assim, que você entra na sala, as pessoas percebem que você está lá, mas também não se incomodam com aquilo. As pessoas precisam olhar para você. Porque acho que antes eu começava assim... em São Paulo! Aí eu acho que o Davi Rock falou... Nessa hora o Ed ali atrás deve ter dado até um pulo ali. Tá gritando por quê, né? Que eu falava assim, não, eu vou entonar a voz aqui. Aí acho que o Davi Rock ouviu muito gente boa, falou assim, não é bem esse o caminho. Então, e assim, para quem trabalha com a voz mesmo, você tem que se inspirar em alguém. Eu me lembro que eu ouvia César Filho na Bandeirantes FM, Edmir Rabelo, o Tavinho Sesc na Rádio Cidade, Bob Floriano. Eu fui meio que moldado com essa galera. E tinha o Carlos Henrique Correia, o Cacá Correia, que era apresentador do Jornal da Cultura 60 Minutos. E eu prestava atenção no que ele falava, no tom que ele usava. Então são influências que eu fui pegando para poder, de algum modo, hoje ter um jeito que eu acho que eu consigo fazer de uma maneira decente. Então, queira ou não queira, você tem que buscar referências. E é isso que o Davi te orientou. Eu lembro que uma vez também, só para ilustrar isso que você disse, eu estava trabalhando na TV Globo fazendo... Antigamente você tinha locução de cabine. Terminava um programa, a gente até brincou fora do ar do show da Xuxa. O Cezinha falou, você não trabalhou com a Xuxa, então não sei o que. Eu falei, não trabalhei, mas eu fiz sonora pro programa dela. Então você tinha lá a voz de cabine. Aí terminava o programa, a Xuxa lá subindo na nave, aquela coisa toda. Aí você entrava, Rede Globo São Paulo, assista agora SPTV, não sei o que, alguma coisa assim. E aí no meio tinha uma historinha. Por exemplo... hoje no Gamecast, Roberto Nonato conversa com Cezinha e Vini. Não perca, logo mais na produtora. Já temos uma abertura. Já tem uma vinheta aí, pô. E aí você falava, vem aí tal programa. E eu me lembro que uma vez eu fiz, e aí eu todo empolgado, né? Cheguei pro coordenador, que era o Dedé Gomes, não sei se você trabalhou com ele, trabalhou na Band. Ele trabalhou na PAN, mas acho que é muito tempo. E aí eu falei, pô, Dedé, você ouviu lá? Fiz a chamadinha no meio do programa, tá? Ele, ouvi. Aí eu falei, e aí, gostou? Ele, não. Ficou uma M. Aí ele falou assim, vem aqui que eu vou te ensinar como é que faz. Ele fez como o Davi fez com você. Ele me levou no estúdio, falou, aqui você não precisa subir o tom. Aqui quando você falou, inédito. Não precisa, a palavra inédito já diz que a coisa é inédita, ela já chama atenção por si própria. Você não precisa frisar tanto assim e tal. Então foi um baita de um professor, é outro cara que eu
agradeço demais, assim. Pô, Nossa, da que hora legal. demais. Eu tô aprendendo muito aqui, hein, meu? Tô tipo maravilhoso. estagiário na mesa hoje de comunicação. Queria perguntar pra você, qual que foi a coisa mais diferente que você fez? Você falou dessa locução na Aham. Xuxa, hoje você tá na rádio. Qual que foi? É muita coisa junto e cada uma tem sua característica. Por exemplo, essa da TV Globo era muito legal também. Eu lembro que uma vez eu fiz um plantão, inclusive, no meio da novela, acho que era Tieta, que tinha uma greve de motoristas de ônibus da antiga CMTC ainda, e a greve acabou exatamente no momento em que eu estava lá, após ter feito a locução de cabine, e o apresentador já tinha ido embora, acho que era o Augusto Xavier na época. E aí o pessoal do Master chegou e falou, ó, vai fazer ali o plantão, rodou a vinheta, você tem tantos segundos para entrar com a notícia, e depois a gente corta e volta para a novela, beleza. Aí fui lá, fiz a locuçãozinha, e por aí vai. Então tem isso, eu faço narração de documentários também, que é uma outra pegada. Eu faço produções de livros católicos, que já é uma outra pegada. Aí veio uma HQ essa semana, uma dessas coincidências. Eu gravando na mesma produtora os livros católicos e veio uma HQ também católica. Os caras, mas aqui não é como você faz no livro. Aí gera uma contação de história. Aí você baixa um pouco o tom, fala um pouquinho mais devagar, como se você estivesse contando uma história para uma criança que não sabe absolutamente nada. Então são trabalhos muito diferentes. Na rádio você tem que estar atento a muita coisa, você tem que estar a zilhão ali com a tua cabeça. Eu, principalmente, eu gosto de prestar atenção no que você está falando, mas também no que o Vinícius está checando para colocar no ar. É meio que para se antecipar, porque radiojornalismo é isso. Você não pode dar branco, né? É igual a escola de samba. Você der um buraco ali, o ouvinte vai perceber e vai te cobrar. Então você tem que estar sempre com algo adiante, um passo à frente. Eu sempre falo isso para produtor. Você produz um programa de rádio, pensa sempre no depois. Pensa que você pode cair a linha do teu entrevistado e você tem que ter algo de imediato ali para o apresentador. Então são vários trabalhos diferentes. Assim como eu já participei de trabalhos relacionados ao esporte, já comentei jogo de futebol. Isso tudo vem com o tempo de experiência. Mas cada um é uma pegada. Então, eu não sei te dizer exatamente qual que foi ou qual que é o mais empolgante, o mais legal, porque todos têm sua característica. Assim como eu fiquei 20 anos na Antena 1, né? Só música internacional e aquele padrão mais soft, né? É o adulto contemporâneo que eles chamam. E aí já é um outro tipo de locução também. Você já não pode... Já trabalhei na Jovem Pan 2, na época que era lá em cima e tal. Eu tinha uma gravação aqui também da Jovem Pan, se eu achar depois eu mostro para vocês. Mas a locução lá em cima, Jovem Pan, 100,9, bandinhos, não sei o que, tal. Que é aquela... Então são coisas muito diferentes e que você, na comunicação, tem que de algum modo tentar fazer com que isso role, tentar entrar um pouco nesse cenário. Ô, Nonato, o nosso segundo jogo é o jogo das palavras. A gente tem um pote discreto, que é esse daqui. Você vai sortear 3 palavras pra mim, 3 pro Cezinha, e a gente, nos próximos 15 minutos, vai fazer perguntas pra você. E a gente vai torcer pra que você fale alguma das nossas palavras durante as suas respostas. Se você falar as minhas 3, eu ganho. Se você falar as dele, ele ganha. As minhas eu acho que vão dar. Será? A minha... Vai dar. Essa aqui tá de boa. Não olha minha palavra não, cara. Não, o quê? Ok. Um zoião aí, ainda arrumou um Meu óculos. zoião, meu. Ô, Nonato, tinha uma coisa que quando eu fazia a produção do seu programa, aliás, um abraço pro Gabriel Medina, que hoje a gente trabalha Grande Gabriel junto. Medina. Ele isso. foi seu produtor durante bastante Durante tempo. um bom tempo, Nas férias dele, lá na CBN, vez ou outra, eu ficava na produção do seu programa. E você fazia uma coisa, isso que você comentou há pouco, de orientar o produtor e tal, que eu falava assim, é o único que consegue. Porque, né, em rádio, você tá com o fone aqui, e aí, às vezes, você tá ouvindo o entrevistado no fone, e aí o produtor tá falando com você, tipo, Nonato, tal coisa. Eu não sei como você conseguia fazer, meio que você, com um ouvido, você ouvia o entrevistado falando, com o outro você ouvia o produtor falando. Aí o entrevistado parava de falar, você continuava, emendava o assunto, como se você estivesse prestando atenção só nele. Você estava prestando atenção também nele, mas eu sei que você estava me ouvindo, porque eu estava falando ali com você. Como que é fazer isso, assim? É experiência? Como que é isso para você? Se atentar, dividir sua atenção, né, em 2 partes ao mesmo tempo, 2 coisas que você precisa saber. Assim, o cara tá te trazendo uma informação, o produtor também. Você vai precisar lidar com essas 2 coisas ao vivo. Como que é isso? Eu acho que é treino. Fundamentalmente é treino. Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar em rádio, eu faço esse tipo de treino, que é afastar dos fones, deixar o outro aqui, para que eu possa ouvir o entorno e interagir com quem está no entorno também. Porque é aquilo que eu falei anteriormente. Se algo escapar ali do meu controle e você me surpreender, não vai ficar legal no ar.
Então, de algum modo, eu tenho que mais ou menos estar por dentro do que você está articulando ali fora do ar. Então, acho que essencialmente passa por treino isso. E a questão de prestar atenção, eu acho que é bem possível eu prestar atenção em 2 conversas ao mesmo tempo, né? Está aqui o entrevistado falando de economia e passando números e etc. E eu vou, de algum modo, ouvindo alguns highlights, algumas manchetinhas que você vai dando aqui para mim. Vou falar, Nonato, repórter de Brasília tá no ponto. Perfeito, tá, não sei o quê. E eu vou na CBN tinha um troço legal, que era você mesmo fechar o microfone. Isso ajuda, né? Isso ajudava demais, porque daí eu poderia fechar o microfone, continuar ouvindo aqui o entrevistado e prestar atenção no que você estava dizendo. E até falar comigo, né? Então acho que essencialmente é um treino, essa interação que vai levar para isso. Boa. Não falei a tua palavra, né? Não, ainda não, mas já tá tudo bem. Tem uma minha bateu na trave aqui, que eu até olhei pro Vitor agora e falei... Eu fiquei prestando tanta atenção na resposta que eu até esqueci Esqueceu as palavras. Donato, mas antes do programa, como que vocês fazem a dinâmica de preparação, assim? Como que funciona? A produtora te passa alguma coisa? É porque no ao vivo tem muito do imponderável também, né? Mas você tem um roteiro. Na verdade, você tem um roteiro. Boa, Nonato! Era isso? Filha da mãe, foi por isso que você falou. Lógico, velho. Você não queria falar a palavra roteiro. Não. Depois você parou no Acertei roteiro, ó. E o Vini quase tirou a minha palavra. Você viu que você falou roteiro, né? Na verdade, você tem lá o roteiro, que ele é feito pelo produtor antes. E esse roteiro é preparado pelo produtor quando ele chega. Normalmente chega mais cedo que o apresentador, mas o apresentador em casa também pode estar checando alguma coisa, manda informação por WhatsApp, vamos botar isso no jornal hoje, então você chega a ter um roteiro pronto. Só que, como o Vinícius destacou, na hora que começa o programa, o imponderável acontece. Você está lá, pinta uma operação da Polícia Federal, pinta um toque-toque. E aí já muda totalmente. Muda totalmente o espelho do jornal. Eu lembro que uma vez... Eu não lembro se foi no sequestro ou na soltura da Ingrid Betancourt, mas eu lembro que tinha a ver com ela, que era uma senadora colombiana, foi sequestrada pelas Farc, e eu não lembro se foi a soltura ou o próprio sequestro. O meu produtor era o Fernando Galo, e aí a gente chegou, o jornal prontinho, ali, beleza, hoje vai ser de boa, vai ser tranquilo, tá tudo certo. Aí aconteceu a notícia da Ingrid Betancourt, faltando, 15 minutos para entrar no ar. Aí a gente muda todo o roteiro, já vai atrás de um analista, de um cara que entenda de Farc, de outro que entenda de política colombiana, para você botar no ar. Então é aquilo. Você tem um roteiro, normalmente ele é seguido, principalmente com colunistas. Os colunistas normalmente não mudam. Mas o conteúdo do jornal, ele pode mudar faltando 5 minutos para entrar no ar. E aí... E acho que é aí que tá a graça da coisa. Sim. Pois é, e aí, Nonato, como que é o desafio para quem tá ancorando? Porque para o produtor, como já fiz ali várias vezes, o desafio é esse, é você ter uma agenda que você consiga encontrar especialistas dos mais diversos assuntos. Agora, para quem tá ancorando, uma coisa... Ô, Nonato, encontrei especialista tal, tá aí. Agora, você vai precisar, de alguma maneira, contextualizar aquilo no ao vivo para quem tá acompanhando. E não necessariamente você é especialista naquele assunto. E é um baita de um desafio, não é? Sem dúvida. Eu acho que passa muito por você ler bastante, por você ter acesso às informações. Porque o jornalista não sabe tudo, né? Talvez ele saiba de muita coisa, mas não seja especialista em nada. Especialista em ser generalista. É isso. Acho que esse é o ponto. Então, passa muito por você ler bastante, estar por dentro das editorias. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que quando você está trabalhando, as coisas ficam meio que encadeadas. Por exemplo, pintou a operação da Polícia Federal. Vamos ver o que está rolando, quais são os desdobramentos e por que estão fazendo isso. No dia seguinte, você vai ter o que a gente chama de switch, né? Que você vai continuar, talvez, no tema, só que você vai acrescentar outros elementos. Qual a repercussão política disso? Qual a repercussão na economia disso? Então, veja que é uma sequência lógica que a gente tem. É meio que como um roteiro da vida também. Então, não dá muito para você ser surpreendido. Por exemplo, agora a gente está tendo manifestações lá na Europa de produtores de alimentos. E todos eles estão nos mais variados países, fazendo esse protesto. A gente está acompanhando perifericamente. Mas se explodir alguma coisa, se tiver uma confusão maior, você já vai estar mais ou menos por dentro. Se você tiver que entrevistar um especialista, você já vai saber o que ele vai trazer. Então, acho que o fundamental é manter-se bem informado para que você possa levar essas informações
pro público. E o âncora é isso. Você não pode ser surpreendido nunca, porque você tem que estar com a contextualização dos temas na cabeça. Ah, tem mais um monte de perguntas. É difícil isso Ô, Nonato, não um monte de acontecer palavra. quando você está no dia a dia acompanhando. Você prefere o ao vivo ou o gravado? Ao vivo, sempre. Ao vivo? Sempre ao vivo? É Você melhor. tinha a palavra gravada aí? Não, não. É mais uma curiosidade, porque a Não. gente tá falando É. bastante do dia a dia do Nonato, que é totalmente ao vivo, dinâmico, não sei o quê, mas também tem a parte gravada que é uma outra abordagem. Isso, Por isso que eu te perguntei. Não, o ao vivo é sempre melhor, né? Porque eu acho que ele te surpreende mais, você gera mais interação com quem está do outro lado. Isso vale tanto para uma rádio musical quanto para uma rádio jornalística, né? Quanto mais interação você tem do teu público, melhor ainda. E antigamente, eu cheguei a trabalhar na CBN, eu recebia carta com ouvinte que legal. reivindicando alguma coisa, telegrama, ou a telefonista atendia e passava. Hoje em dia não, você fala uma coisa aqui, o cara já te responde logo ali. Outro dia, um ouvinte do Canadá mandou mensagem, estava no ar 5 da manhã, e ele, pô, tô aqui no Canadá, tal, não sei o Que que, nos legal. graus. Isso é muito legal. Aí eu, pô, né? que maravilha, um abraço pra você aí no Canadá e blá, blá, blá. Que frio e tal, não sei o quê. E ele, pois é, mas estou tomando um vinho com os amigos, que o Canadá 6 horas antes, né? Então, para ele era 11 da noite ainda, estava lá tomando um vinhozinho e tal, não sei o quê. Então, essa interação hoje ela é mais fácil do que era antigamente, mas eu prefiro ao vivo. E já desculpa, Vini, mas já emendando outra pergunta, você prefere estar dentro do estúdio ou estar na rua gravando matéria? Dentro do estúdio. Boa pergunta, Cezinha. Boa pergunta, né? Você já Bem. pegou minha palavra, né? Não. Eu prefiro estar dentro do estúdio, porque eu acho que você tem mais estrutura, você tem mais apoio da redação ali no momento em que você está no ar no estúdio, ao passo que na rua tem quem prefira também. Acho que a maioria dos repórteres gostam. Acertei, ó. Eu vou ter que apelar. Repórter! Hoje tá goleado, hein, Vinícius Não, Custódio? calma que eu vou apelar. E Minhas palavras não são difíceis. E por quê? Porque ele está em contato direto com a informação, em contato direto com as personagens que serão ativas na sua reportagem. Mas eu prefiro estúdio, sem dúvida nenhuma. Prefiro estúdio, mas se você perguntar para um repórter, certamente ele vai falar, eu prefiro estar na rua, pé na lama, aquela coisa toda. Eu prefiro o ar-condicionado. Ô, Nonato, eu vou ter que apelar numa aqui. Não, pode Como ir, que era pode o ir, nome pode do programa que você apresentava lá na CBN? Jornal da CBN. Aê, jornal! Foi bem. Cara, foi bem. Quase que eu te ferro, eu ia falar lá do B da bola. Que era o programa de esportes. Isso, e que tinha o Mundo em Meia Hora Que também. a gente vai falar também. O Mundo em Meia Hora, pô, era um programa muito legal. Outro Muito dia, eu e o Medina, a gente entrevistou o Tanguy Bagdadi. Tanguy lá no Bagdadi. nosso trabalho. Um grande cara. E o Medina, na hora da entrevista, o negócio rolando, ele falou, pô, eu falava muito com você na época da CBN, eu era produtor do Nonato. E o Tanguy lembrou, porque você conversava Legal. muito com Sim, ele, né? Sim, sim. Ô, Nonato, só pra gente seguir nessa toada de curiosidades que o Cezinha trouxe aqui, que eu acho muito legal, a gente tá vendo um movimento em vários veículos de comunicação, por impresso, na TV, no rádio, na internet, que parece que dá mais audiência opinar do que informar. Então, você tem ali a informação, que é um trabalho que você faz, que é o trabalho que eu faço, que basicamente é pegar o fato e narrar o que está acontecendo, contando o fato para quem está acompanhando, deixando isso mais palpável para qualquer pessoa. Você tem um jornalismo opinativo, que é você ver o cara lá batendo na porta da Polícia Federal de alguém, então você conta isso, aí você pode opinar, você pode falar, olha, essa operação para mim está passando dos limites, aí você já começa a opinar. O que você acha desse caminho que os veículos de comunicação estão seguindo atualmente, abrindo um espaço muito grande, né, para o jornalismo opinativo? Você acha isso legal? É uma tendência? Você não curte tanto? Como Meio você enxerga perigoso isso? também, né? Pois é, ainda mais no ao vivo. Porque esse é um ponto bom. Você deu a sua opinião, você se responsabilize por ela, você arca com as suas consequências. Mas eu acho que isso vem muito nesse cenário de rede social, porque hoje em dia a informação não está só com o jornalista, né? Hoje em dia, o cidadão comum, com um celular na mão, ele pode trazer uma reportagem, ele pode trazer uma matéria para o jornal, para o veículo de comunicação. Então, a gente democratizou a questão de você trazer informação, né? E aí, não estou aqui fazendo um julgamento de valor, se é apurada, se é bem apurada, se não é bem apurada. Mas o fato é que todo mundo com o celular na mão tem condição de fazer alguma coisa e mandar para um veículo que possa ali fazer a apuração, checar com os lados envolvidos e trazer uma informação mais precisa ou mais clássica do jornalismo. Então, acho que diante dessa pluralidade, dessa democratização do acesso à informação,
a gente acaba interagindo mais e dando mais opinião. Porque o tempo inteiro a gente é bombardeado de opinião, a gente que eu digo jornalistas, pelas mais variadas redes, seja a rede social, seja o próprio X, né, que também é uma rede social, ou pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, essas coisas chegam. E boa parte da população tem uma opinião sobre o tema. Então, assim, eu não vejo um grande problema você ter o jornalismo opinativo, você ter o âncora que faz opinião. Eu gosto mais do âncora que traz a informação, que seleciona, pensa o que é mais importante para o ouvinte e que procura ouvir alguém especialista no tema, do que ficar só dando opinião. Que é o trabalho que você faz na maior parte da sua carreira nesse caminho. Né? Eu gosto mais desse caminho do que propriamente o jornalismo opinativo. Mas eu vejo como natural e uma tendência por aquilo que a rede social te traz, por empurrar. E hoje em dia, eu acho que, como a gente tem muita polarização aqui no Brasil, mas também em outros cantos do planeta, isso gera mais opinião. A pessoa fica mais ali com vontade, mais estimulada a citar alguma coisa. Muitas vezes até para confirmar o que ela está pensando, né? Mas assim, eu prefiro ser o cara que seleciona a informação. Eu vou falar de cerveja, eu vou chamar um cara que entende de cerveja. Eu vou falar de futebol, vamos chamar um comentarista de futebol para que ele explique aquela informação. Ou analise a informação, ou opine sobre o tema. E eu falei uma coisa aqui que eu acho que o ponto é esse. Acho que o âncora, ele traz a informação e ele pode até explicar. Quem vai opinar e analisar é o analista ou o comentarista. Acho que esses papéis têm que ser separados. Mas estou contigo. Eu acho que hoje a gente tem muito mais esse cenário nos veículos de comunicação. Cezinha, faltam 22 segundos. 22 segundos eu vou apelar. Ô, Nonato, quando alguém dá uma opinião que é contra a lei, ela tem que ir aonde depor? Tem que ir na justiça, ué. Não, minha vez. Nonato, você tem uma coleção do quê? Tem uma coleção de relógios. Aê, relógio! Vai empatar, Cezinha. Outra versão. A sua era delegacia, né? Delegacia. Tem que ir aonde? Na justiça. Você já foi processado, Nonato? Não. Aí, ó, Nonato. Felizmente, não. Boa. Não. Mas assim, Cezinha já foi. sei de Em casos... 3 episódios, né? Eita, nós. Mas eu sei de casos de jornalistas que aí perde o processo e a empresa tem que pagar, né? Empresa. Mais de uma vez eu vi isso lá na CBN. O comentário falou uma bobagem aqui, o político entrou com uma ação, pedindo uma contestação, e a empresa acaba pagando. Então, o cidadão tem que ter cuidado também, né? Ah, sim. A própria empresa acho que não vai querer ficar pagando esse tipo de conta. É isso. Né? Porque me parece que entrevistar político é uma das coisas mais desafiadoras que a posição de âncora te coloca. Porque você tem que fazer uma entrevista que ela não pode ser o que a gente chama de chapa branca. Uhum. Então você tem que, de alguma maneira, questionar a autoridade que está ali fazendo a gestão pública, por que alguma coisa não é melhor, onde está indo tal investimento. Da mesma maneira, tomar o cuidado para não ser indelicado ao ponto da pessoa se sentir ofendida, porque afinal de contas ela também abriu espaço na agenda dela para te atender o público que você está ali representando. Como que é isso para você? Você se prepara muito antes? Você pensa antes nas perguntas? O pessoal ali da redação sempre acaba ajudando? Como que é esse tipo de situação? Você entrevistar uma pessoa que, entre aspas, você precisa apertar, mas você também não pode espanar com ela. Isso requer uma preparação, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, vou te entrevistar amanhã, você é o líder do governo no Congresso. Aí eu já me preparo aqui, deixa eu ver o que o Covini andou falando, deixa eu ver o que está pegando para o lado dele, essa resposta que ele deu aqui, deixa eu ver, comparado com o que eu tenho de informação aqui, acho que não é legal, eu posso insistir nela. Então é o que você falou, eu acho que você tem que ser firme nas perguntas, mas uma coisa que eu aprendi com o Heródoto Barbeiro, que inclusive trabalha comigo lá na Nova Brasil, é que é o seguinte, nós somos jornalistas e estamos aqui para fazer pergunta. Quem bota alguém na parede é delegado. A gente não pode ser um delegado, não é uma... você não está tentando extrair ali um depoimento, uma confissão. Você está fazendo perguntas para o cara. E muitas vezes o político ele tem um jogo de palavras que ele consegue se sair bem das mais variadas situações. Isso já é do cenário político, da eloquência de um político, né? E quando você falou da questão de não fazer uma entrevista chapa branca, eu acho que é esse cuidado que você tem que ter. Você tem que analisar a situação antes
e ter elementos que possa confrontar o seu entrevistado. A entrevista agora do Tucker, esqueci o primeiro nome dele, que é um jornalista americano que entrevistou o Putin. Teve muita gente que achou que foi chapa branca, porque o Putin falou o que queria e ele em nenhum momento contestou. E eu acho que até essa contestação tem que ser de uma maneira educada. Você não pode, de novo, tentar colocar o cara na parede, porque daí é o que você falou. Vai espanar, o cara pode se fechar e, de repente, você não vai conseguir extrair absolutamente nada dele. Eu acho até, Vini, que hoje, com tanta informação, essa democratização da informação que eu citei anteriormente, quando você está entrevistando alguém, que você faz perguntas e o cidadão começa a sair, quem está ouvindo, seja telespectador, seja ouvinte, seja leitor, ele já percebe, fala, o cara fugiu da pergunta. E você não tem como botar uma arma na cabeça do cara e falar, responda o que eu estou pedindo de qualquer jeito, né? Então, acho que esse é o ponto. Você tenta extrair o máximo, mas muitas vezes não dá mesmo. Você falou que gosta muito de música, né, Nonato? A gente separou aqui algumas músicas. Então, todas as perguntas que a gente vai fazer a partir de agora tem o gancho musical, tem a colinha do Cezinha, tem a minha aqui no celular também. Mas aí, só pra gente fechar esse assunto, já teve alguma vez, assim, eu imagino que sim, né, ao longo de todo o tempo da sua carreira, que durante a entrevista você falou assim, putz, o clima aqui tá pesado, sabe? Ficou ríspido. Talvez não entre necessariamente você e o entrevistado, mas eu sei que muitas vezes você trabalhou e tinha um comentarista. Pessoas, Então você fala, putz, o clima aqui ficou tenso. Já tem alguma que te marcou mais? Sei. Eu prefiro não falar, mas já tive. Tive com um senador, tive com um prefeito e aí também com a participação do comentarista que estava comigo na época também, rolou um clima esquisito, que foi, vou citar, foi o Kennedy Alencar e o prefeito era o Crivella, no Rio de Janeiro. Eu ia comentar sobre isso. E aí deu um embate legal. O produtor era eu, não é? Exato. Eu tava na Você produção. lembra disso, A culpa né? é do Vinícius. Eu ia falar então. isso agora. Assim, Você lembra disso? Eu lembro Foi disso um aí. embate legal ali e o Kennedy foi pra cima dele. Bom saber que eu tô numa das suas memórias. No chamado contra a parede, né? E o Crivella ficou meio bravo ali, o clima ficou tenso, eu achei. E o assessor do Crivella ficou bravo comigo. Naquele momento eu achei tenso. E eu e o Kennedy, a gente também fez o Haddad e o Bolsonaro na época da eleição. E o Bolsonaro daquele jeitão, né? Não ficou tenso o clima, mas aí a educação acho que faltou do lado dele. Porque volta e meia, deixa eu falar, pô. E aos gritos. E assim, eu acho que não é a minha praia essa coisa de ficar gritando. Vai gritar em outro lugar, aqui não, para os teus seguidores ou para os seus eleitores e por aí vai. Você está dando uma entrevista, você está dando uma satisfação ao público, né? Não precisa gritar. Então, acho que foram esses 3 momentos assim que eu lembro. O do Kennedy, claro, numa temperatura bem mais elevada. Nossa, então eu tava nesse momento. Eu era o produtor, Nonato. Porque eu me lembro bem dessa situação. Aconteceu um desastre no Rio de Janeiro. Tinha algumas famílias ali numa zona que não poderia estar. Era algo assim. E aí essas famílias ali, houve algumas mortes. E o Crivella, na resposta, ele fala assim, mas também, por que o pessoal vai ficar lá, né? Por que vai montar a casa lá? E o Kennedy falou assim, pô, eles não estão lá porque eles querem. Eles estão lá porque eles não têm outro lugar para ir. E aí ali começou o embate. Acho que em algum momento o Crivella falou, você está sendo leviano e tal. Isso. Aí o Nossa, foi pra cima e... aí, meu amigo. Eu sei que nessa hora meu celular já tava pipocando, então. o assessor do Crivella ligando. E assim, quando o Kennedy é muito bom, né, pra isso. Pô, sou muito tem fã muito dele. argumento. Tem muito E argumento. quando tem uma crise assim, ao vivo, como que continua o pós ali, programa? Como que fica esse ambiente, assim? Ficava aquele clima meio tenso, de gol contra? Como que fica a relação do produtor com o assessor, nesse dia vocês passou muito rápido. Não chega... A temperatura Acabou, abaixa já rápido. era. Abaixa rápido, Abaixa rápido. Não chega a ser um gol contra, é uma expulsão, vai. Entendi. E aí segue o jogo. Segue o jogo, tranquilo. Não, abaixa rápido. Nossa, esse dia realmente, assim, na hora a temperatura sobe, mas abaixa rápido também. Ó, vamos pra primeira música. Vamos pra primeira música aí, Vini. Eu peguei 2 músicas em inglês e uma em português, mas eu traduzi. Você vai cantar... Eu traduzi. Queria ver o nível de inglês de Vinícius Custódio pra ver se mas tem alguma uma professora aqui de inglês a gente contar. Me patrocina a gente e me A dá aula. Duolingo, né? Você fala inglês, não? Falo. Você fala inglês também? Fluentemente não, eu me viro bem. Meu inglês é very good. Ó, deixa eu trazer aqui. A primeira música traduzida, vamos ver se você sabe qual é a tradução. Eu estava sozinho e observava a sua luz. Meu único amigo durante as noites de adolescência. E tudo o que eu tinha que saber, eu escutava no meu rádio.
Sabe qual é essa música? Nossa, eu não faço ideia. Radio Gaga. Radio Gaga. Do Queen. Do Queen. E eu separei essa, Nonato, porque a sua trajetória profissional, ela tá muito ligada ao rádio, Sem dúvida. que é um veículo de comunicação que desde que eu entrei na faculdade, o pessoal fala, vai acabar ou não vai? Uhum. E não vai, né, Nonato? Não, acho que não. Não tem chance disso acontecer, não. Até porque, eu sempre dou esse exemplo. Quando a gente vai no estádio de futebol e você quer saber o resultado do outro time que está jogando, que vai influenciar na posição do teu, e você está aqui com um celular que tem a rádio, você está ouvindo rádio ali, né? É só uma outra plataforma, mas é rádio que está sendo feito. Então, eu acho que o rádio não vai acabar, não. E eu acho que o rádio tem a característica de se adaptar às novas tecnologias. Ele consegue, de algum modo, atuar junto com as outras tecnologias. Por exemplo, você tem lá um aplicativo que o cara está te ouvindo lá nos Estados Unidos. Pô, ele está te ouvindo, está no aparelho de rádio? Não, está no aplicativo, mas ele está ouvindo rádio. É essa conversa. É que nem a história O próprio podcast, né? Isso, é que nem a história da inteligência artificial. Ah, a inteligência artificial vem aí e tal. Eu acho que ela pode funcionar para algumas coisas, mas não de um modo geral. Porque eu acho que nada pode substituir esse contato que a gente está tendo aqui. Essa discussão, essas risadas, que eu acho que, num primeiro momento, a inteligência artificial não tem. Essas sacadinhas, essas historinhas, essas memórias que a gente está trazendo. Então, eu acho que essa proximidade que o rádio tem com quem ouve do outro lado é que acaba fazendo com que ele perdure e vá se juntando às novas tecnologias. Se antigamente eu recebia uma carta ou um telegrama para a pessoa cobrar um buraco de rua, hoje eu recebo uma mensagem do exterior com o cara citando que a situação não está bacana, sei lá, na França, na Itália e por aí vai. Ô, Nonato, Cezinha separou uma música também, mas só para fechar essa caixinha do rádio, quando você trabalhou na CNN, quanto tempo você ficou lá? 3 anos. E a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória também, e a parte do esporte, acho que toda essa parte a gente deixa aqui pro jogo da memória. Mas você teve a oportunidade de fazer rádio e televisão, né? Sim. Você fazia as duas coisas. Sim. Então acho que é uma oportunidade rara para qualquer profissional de Claro. comunicação. Eu já ouvi falar também, desde que eu entrei na Jovem Pan, que rádio é cachaça, né? Então você começa a fazer o rádio, você gosta muito. A TV, ela ainda traz uma visibilidade, Maior. talvez um glamour maior. Mas, de fato, você prefere fazer rádio à televisão ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas, acho que são propostas diferentes. Eu acho que no rádio a gente improvisa mais. Ah, tem mais esse espaço. né? Exatamente. Você tem mais espaço para improvisar, você tem mais espaço para brincar, para interagir com quem está do outro lado. Você tem uma resposta mais imediata. Na televisão, não. Na televisão são muitos caminhos. E a televisão é meio como um casamento, né? Tem que funcionar direitinho na hora do sim. E você tem uma porção de pessoas ali para te auxiliar, né? Ao passo que no rádio você tem bem menos gente e a interação é a mesma ou até maior que numa televisão. Tem mais glamour e etc. É um veículo que sempre pagou melhor que o rádio também. Mas assim, eu acho que o rádio é mais criativo do que propriamente a televisão. Mas, Nonato, no começo da conversa a gente falou, né? O Vini falou, na verdade, que você veio de outra geração e tá já vindo. E aí, o formato também tá mudando bastante da televisão, né? Tá ficando uma coisa mais leve, principalmente no esporte. E eu separei uma música aqui do Ventania, que é só para loucos e só para loucos. E a pergunta vem, como que é participar dos Donos da Bola? Que hoje é um programa mais de entretenimento do que de futebol em si, né? Se o Neto estivesse lá, seria só para loucos mesmo. Mas eu fui na apresentação do Fernando Fernandes, foi tranquilo, é muito legal, te dá uma visibilidade absurda também. E eu acho que o mais interessante dessas mesas redondas é que você consegue se expressar ali de uma forma que é bem livre também, né? Você não... É o espaço da televisão menos engessado do que, por exemplo, um telejornal, né? Então, um programa como Donos da Bola, o Sport Center da ESPN, todos os outros programas da ESPN, eles te dão mais essa possibilidade de você ser mais você mesmo, você ter mais espaço para colocar suas ideias, para interagir mais, e aí até para opinar, porque ali acho que abre-se um bom espaço. Eles são menos quadrados do que o formato tradicional. Foi muito bacana por isso, ele te dá muita visibilidade e, ao mesmo tempo, muito espaço para você conversar. Eu tive na ESPN também algumas vezes
E foi bem bacana, é sempre muito bom. Ô, Nonato, é mais fácil opinar na área de esportes ou na área de política? Porque as duas vão gerar confronto de quem tá ouvindo, né? Acho que na área de esporte, porque as pessoas entendem, eu acho, a maioria, que o jornalismo esportivo, ele é jornalismo também, mas ele vai mais para uma área de entretenimento, né? Você não assiste um jogo de futebol porque é essencial para os rumos do país. Não, você assiste um jogo de futebol para se divertir, para brincar com o outro que não torce para o teu time e por aí vai. Então, acho que no esporte é mais tranquilo, é menos pesado que na parte política, na área política, né? E é aquilo que você falou anteriormente, você tem que ter muito subsídio para você opinar. Isso vale tanto para o esporte quanto para a parte política, mas eu entendo que o esporte é um pouco mais tranquilo. E nesse novo formato mais leve, digamos assim, você acha que tira um pouco a credibilidade da informação ou não? Eu acho que depende muito de quem está falando e do programa. Porque, por exemplo, se você tiver... Você tinha o Galvão Bueno lá fazendo, como é que chamava? Ah, o Bem Amigos. Bem Amigos. Bem Amigos, que tinha uma descontração, mas ao mesmo tempo tinha uma seriedade. Eu acho que esse equilíbrio é que é fundamental. E aí a figura do Galvão, do Luiz Roberto, do Kleber, enfim, dos apresentadores que passaram por lá, eu acho que elas trazem essa credibilidade, ainda que eles estejam num momento mais descontraído, ainda que eles estejam brincando, estejam menos sisudos. É que tem alguns programas que eu acho que às vezes extrapolam, passam um pouco dessa margem, dessa linha. E aí vira mais um show do que propriamente um programa de debate esportivo, né? Ah, entendi. Né? Minha próxima música, vamos ver se você vai saber essa, Cezinha. Também é gringa, mas Será eu que traduzi. meu inglês está em dia Mas mesmo? eu traduzi aqui, vamos ver se vamos você vai ver. saber. Ó. Ontem, todos os meus problemas pareciam tão distantes. All my troubles seem so far away. Ah, sabe qual é? Não sei, velho. Oh, eu não sei, o Renato velho. cantou aqui. Não, tudo Agora bem, eu não parece que identifiquei. eles vieram pra ficar. Eu acredito no dia de ontem. Oh, I Yesterday. believe in Eu acho que yesterday. eu Dos faltei na aula de Beatles. Beatles, eu Beatles, faltei Beatles. nessa aula de Beatles. Beatles. Ó, a pergunta não era essa, Nonato, mas Ah. eu vou. Depois, porque eu pensei inicialmente, eu vou deixar pra depois, porque eu te ouvi cantando aí. Já falaram que você pode ser cantor? Eu sou muito desafinado. Pô, Você sabe que eu já pensei até em fazer aula de canto, né? não sabia, não. Pô, Mas, essa Essa né? voz mas maravilhosa. nunca investi. Porque você mandou bem aí. Não, eu peguei a música do Beatles, porque sempre que eu vejo o seu Instagram, com certa frequência, quando você viaja pra fora do país, eu te vejo na Inglaterra, te vejo em Londres e tal. E aí eu queria saber qual que é a relação que você tem com a Inglaterra, se você vai pra lá porque você gosta muito de esporte, tem a Premier League, que é um campeonato muito forte, se tem uma relação muito forte também com a música, né? O país, enfim, Beatles é de lá. O que te motiva tanto aí para a Inglaterra quando você pode, quando você viaja para fora do país? É uma nação assim que você tem um carinho especial? Você gosta da cultura, gosta do lugar? Não exatamente. Mas assim, foram circunstâncias que foram levando para lá. Acho que eu estive na Inglaterra 3 ou 4 vezes. Mas, por exemplo, já fui para Israel 3 vezes também, para os Estados Unidos mais que isso. Mas você tem razão. A cultura da cerveja na Inglaterra é algo muito forte, que eu gosto pra caramba, dos pubs. O futebol, então, nem se fala, né? Você tem Premier League, você tem Championship, tem as outras divisões e todas elas com estádios cheios, com jogos interessantes. Então, isso me atrai demais. E outra, quando você vai a Londres, você não consegue ver tudo de uma vez, né? Porque normalmente a gente tem férias, fica uma semana, 10 dias no máximo. Pra você conhecer tudo lá na Inglaterra demora. Mas foram algumas circunstâncias que culminaram de eu ir para lá. Eu fiz um intercâmbio uma vez de 20 dias em Manchester. E aí, eu fiquei na casa de uma inglesa, ela morava com a filha dela, e numa dessas coincidências, o namorado dela era um cara que tinha trabalhado em rádio. Caramba. E aí, quando eu tava lá, ele fornecia esses caminhões para fazer link, né? Então, o rádio fazia um evento externo, ele que fornecia lá o veículo para isso. Então foi muito coincidência isso. E por que eu escolhi Manchester? Por causa do Manchester City. Eu gosto demais do Manchester City e tal. Depois o Palmeiras é Manchester City, tá? E aí... Não vamos falar de Palmeiras futebol, por favor. Aí eu, corintiano. meu Deus, coitadinho. Aí eu fui pra lá, vi um jogo do City e gostei muito da Nossa. cidade. Aí fui um fim de semana pra Liverpool e aí conheci o estádio do Liverpool e tal.
Então a cultura do futebol me atrai bastante. Aí depois, um amigo nosso em comum, que é o Mário Marra, comentarista da ESPN, resolveu casar na Inglaterra. Fui eu lá como celebrante e fui de novo para a Inglaterra. Você celebrou o casamento? Aí passei em Londres, fiquei uns 3 dias em Londres, depois eu fui para Liverpool e fizemos o casamento lá. Onde? Numa cervejaria. Ele gosta muito também, Então, né? então você veja que essas coisas estão muito intrincadas, por isso que eu fui. E recentemente eu fui com o próprio Marra, porque ele falou, pô, vamos dar uma passeada, vamos passar lá juntos. E eu estava na fase de comemoração do tratamento aqui, tinha passado radioterapia já, e a fase mais pesada tinha ido embora. Eu falei, vamos embora, vamos comemorar. E aí a mulher dele não podia, minha namorada também não. A gente foi juntos lá, foi divertidíssimo, fomos para País de Gales. Que legal! Foi muito bom. E Beatles, por exemplo, é um som que você curte, que você gosta muito de Gosto música? pouco. Eu gosto mais de Rolling Stones, por exemplo. Eu também não sou um fã de Beatles. Eu peguei a música só pra Você contextualizar. jogou... Mas tem a sua importância absurda. Não, demais. Só que o Beatles já me fez uma vez perder um amor. É mesmo? Por você não gostar? Né, por eu não conhecer. Caramba, não, por favor, vou contar conta essa rapidinho. Mas história. assim, ó, pra minha namorada que tá conta com assistindo aí, é limites, passado, então, passado, faz tempo, constante. Meu, tinha uma menina que queria muito ficar, tal, aí finalmente consegui, tava muito legal, tal, e a gente tava ficando. E a menina tinha um submarino amarelo, mano, tatuado. Aí, lá tal, eu perguntei, falei, meu, por que você tatuou um submarino amarelo? Ela falou, você não tá me perguntando isso. Caramba. Mas você sabe por quê? Não sei. Você ia perder ela Eu ia também. perder ela também. Yellow Por isso que eu Submarine nunca conheci dos Beatles. ela. Tem um álbum dos Beatles, que é o Submarino Amarelo. Yellow Submarine. Pode crer. Não Então, sabia. Beatles. Yellow Submarine. O Nonato Yellow não ia Submarine. perder, Não ia. Eu gosto, só para fechar aqui o papo de música, eu gosto muito de música black. Então, a música negra me fascina, tanto nacional quanto internacional. Por isso que eu falei que Beatles um pouco menos. Não, o que você tá ouvindo mais ultimamente, ô Nonato, nesse sentido, pra gente fechar essa caixinha do Ré Me Fala? Nova Brasil. Pior é que tô ouvindo demais a Nova Brasil. Primeiro por eu trabalhar lá, né? E segundo porque tem muita música nova, nacional, que eu desconhecia. Então eu estou reouvindo músicas nacionais via Nova Brasil, mas normalmente o que toca no meu carro é Marvin Gaye, é Stevie Wonder, é Michael Jackson, muito rap, o Tupac aqui, que eu vi com a camiseta dele, em termos nacionais, Tim Maia, Cassiano, Djavan, Dexter, o Mano Brown e por aí vai. Pô, uma das entrevistas mais legais que a gente fez lá com a Tânia, no CBN Noite Total, foi com o Ed Rock. O Ed Rock, Foi sei. muito legal. Puta, foi muito legal. O cara é muito gente boa. Sim. E foi muito solícito com a gente também. E aí, só pra falar que já acabou o nosso tempo, mas a última música que eu tinha separado era Paciência, do Lenine, porque é o tipo de música que Sim. toca na Nova Brasil. Toca. Então eu ia fazer esse gancho, mas o tempo já nos limitou. Boa. Ó, o último jogo. Bora, já que dos passou, últimos tá 15 rápido assim? minutos. Últimos 15 minutos. Os últimos 15 minutos. Podia fazer mais tempo. Né? Ó, sinal que tá bom, né? Sinal que tá bom, graças a Deus, né, mano? Ô, Cezinha, olha pra Oi. câmera 2 lá e pede um like pra Ó, mim. gente, pelo amor de Deus, deixa o like pra gente. Poxa, achei que você ia apelar pra... Não, foi bem. Foi bem, né? Foi. Mas, ó, deixa o like pra gente, o projeto tá começando, então ó, é muito importante a gente ter essas reações, comentários, likes, inscrições, pra gente saber se estamos indo bem ou não, né, Isso aí, pô. Ó, Ó, senta o dedo no like e se inscreve também no canal, ativa o sininho. E lembrando que nas nossas redes sociais temos conteúdos exclusivos de Boa, outro Cezinha. formato. Então, entra lá no TikTok, no Instagram, no Kawaii e todas as plataformas que vão existir aí, estamos lá. Ô, Nonato, o último jogo a gente tem mudado de acordo com cada convidado. O pessoal fala assim, jornalista é bom de memória, lembra o que aconteceu no fato, tal. Eu queria saber, você é bom de memória ou não? Nem tanto. Eu já fui, eu tô ficando velho, eu tô perdendo a memória. Que é isso. Ó, não sei o quanto a câmera vai pegar, mas a gente elaborou um jogo da memória exclusivo pro Nonato, que é baseado em nomes de jornalistas dessa nova geração e de gerações passadas também. Então, basicamente, você vai pegar o nome aqui de um jornalista, vamos ver se você encontra o outro, eu vou jogar com você e a gente vê quem ganha. O primeiro jogo o Cezinha jogou, que é o Quebrando o Gelo. Hoje foi muito fácil, né, Cezinha? Foi muito Foi fácil. só abrir a cerveja. Só abrir a cerveja. Que nem fui eu que abri, inclusive. Eu só peguei. Geralmente, o Cezinha prepara o drink aqui. Bom, então vamos lá. A gente vai conversando e jogando o jogo da memória. Você pode começar, viu, ô Nonato? Eu Você pego fica à o nome, vontade. é isso? Isso, você pega um nome aqui, aí depois você tenta encontrar o outro um parzinho desse nome. Tem vários E eu pego nomes. de onde eu quiser. Ó, Onde você quiser. Enquanto vocês jogam aí, eu vou perguntar pro Ed, Ed, Que tá nome você pegando tirou bem aí? aqui Mara o jogo? Luque. Mara Luque. Agora vamos ver se a gente consegue achar Será outra que eu Mara vou Luque, jogar um senão pouquinho devolve ela pra cá e a gente vai jogando.
Abre aqui, ó. Ó, vou Gente, te falar. enquanto vocês jogam aqui, eu vou puxar aqui só pra gente pegar um pouco então fechou. melhor. A gente vai conversando e vai jogando. Ô Nonato, eu queria que você falasse, evidentemente cerveja, assim, as pessoas que gostam de rádio, que consomem jornalismo, te conhecem. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, porque eu mesmo te conheci na CBN. Quando eu cheguei, você já estava lá há uma vida. E depois você passou pela CNN, agora está na Nova Brasil. Como que é a sua trajetória profissional? Eu comecei trabalhando em rádio lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Trabalhava numa rádio lá. Qual que você pegou, Adriana? Eu peguei a Adriana Carranco. Tá. Peguei... Não, Clarice Abdala. essa Boa. daí. E aí eu comecei lá em São Sebastião com 17 anos. E depois de trabalhar lá, eu vim servir o Exército aqui, em São Paulo. Depois do Exército, eu entrei na Rádio Antena 1. Aí fiquei um longo período. Nessa época, eu comecei na Antena 1 de 89 para 90. Aí, em 90, eu fui para a Rádio Excelsior também, fazer um programa à noite lá chamado Excelsior Classe A, Música e Notícia. Era depois do Márcio Bernardes, que fazia o Esporte e Companhia. E aí, lá na Excelsior, eu fiquei um ano, Ângelo Rossi. E aí, depois... Opa! Ângelo Rossi? Ângelo Rossi. Muito bom, hein? Ah, tá bom. Sigo jogando? Você joga segue de jogando, novo, você é. joga de novo. Aí, logo depois, virou CBN, dali um ano. Na época, eu estava no segundo ano da faculdade. Então, porque quando você falou Rádio Excelsior, quando eu fui contratado pela CBN lá atrás, É. na carteira de trabalho vinha Tinha Rádio Excelsior. Isso. Demetrio Maioli. E aí, quando virou para a CBN, eu já estava no segundo ano da faculdade. Eles falaram, não, continua apresentando aí o programa e tal. Eu passei a fazer um jornal, depois eu fiz o Noite Total um tempão. E ao mesmo tempo eu continuei na Antena 1. Eu fiquei uns 20 anos de Antena 1. E houve um período que eu saí da Antena 1, lá pro comecinho, em 91. Aí fui para Jovem Pan 2, foi aquele período que eu falei. Depois, em 92, eu fui para a Rádio Eldorado, também, gostava muito. Era meu sonho trabalhar no Eldorado, pela programação que tinha, trabalhei lá. E em 93 eu voltei para a Antena 1. Só que isso tudo enquanto eu fazia CBN. E paralelo a isso ainda teve aqueles 3 meses que eu fiz de TV Globo de encerramento de programetes lá. Ô Nonato, e tem uma coisa que é muito engraçada, né? Qual que você pegou? Opa, então peraí que eu já tinha pegado uma Clarice Abdala antes. Será que é essa aqui? Não. 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 Quem que você Putz, tirou? peguei a Adriana Carranca. Aê, garoto! Adriana Carranca. Ô, Vini, joga um pouquinho pra frente que o Nonato não tá alcançando aqui, eu acho. Peraí. Não, mantém aí, tá Aí. tudo Ó, deixa eu certo. pôr um pouquinho mais Boa. pra cá, Nonato. Então foi essa trajetória. E aí, sempre paralelo a isso, eu fui trabalhando com outras coisas. Aí, Clarice Abdala. Com narração de documentários, apresentação de eventos e por aí vai, entendeu? Então, mas o que eu ia comentar é que, assim, quando você chega na CBN, aí o pessoal vai te apresentar a empresa, né? Aí o pessoal falou, ó, esse aqui é o Nonato. Pô, meu pai sempre te ouvia, eu já Aham. sabia quem você era. Aham. Eu só não sabia que você tinha mais tempo na empresa do que a própria empresa. Sim. Porque você entrou como Rádio Como Rádio Excelsior. Excelsior, ela vira CBN dali um E ano. você já tava lá. Exato. Aí eu fiquei 30 anos lá, 30 anos maravilhosos. E no Sistema Globo, né, a gente tinha Rádio Globo também. Então eu fiz voz padrão da Rádio Globo durante 10 anos, chamada de futebol. Hoje, no Morumbi, São Paulo e não sei quem, blá, blá, blá. Além da apresentação dos programas, tá? Eu fiz Globo no Ar e tal. Foi uma experiência, assim, espetacular, maravilhosa. Foram 30 anos muito bons. E aí vem, em 2020, a CNN, né, veio para o Brasil, primeiro como TV, depois com a proposta de ter um canal de rádio, e eu aceitei a proposta e fui para lá. Fiquei 3 anos e agora Nova Brasil FM. Pô, que legal. Foi muito bom. O que eu acho que é mais legal disso tudo é que eu pude fazer muitas coisas, sabe? Diversificar as atividades, não só fazer apresentação em rádio, não só rádio jornalística, não só rádio musical, mas aí você tem narração, você tem gravação de audiobook, tem apresentação de eventos, que é algo que eu acho também bem legal. Então, tudo isso abre uma gama enorme aí de coisas para se fazer, né? Outro dia eu vi no seu Instagram, você foi apresentar um evento, era com a Regina Volpato? Será que Não, era o Prêmio Caio com a Maria Cândida. Maria Cândida. Maria Com a Cândida. Maria Cândida. É. Você gosta também desse tipo de desafio sim, profissional? acho bem legal, acho bem bom, bem bom. Dá frio na barriga ou você já está acostumado? Não, zero frio na barriga. Hoje em dia, né? Primeira vez deu. Mas, assim, é legal porque também, como no rádio você tem aquele contato direto, nesses eventos você também tem. E geralmente, como é evento festivo, ou no máximo uma discussão, uma mesa redonda, fica mais tranquilo.
Ó, Nonato, isso aqui eu acho que você já tinha tirado, ó. Demétrio Magnoli, eu acho que você já tinha só pego não sei o onde eu outro. coloquei. Eu coloquei aqui, ó, Mas eu e vou aqui é achar. o da Breda. Tá. Então, assim, como o ambiente está festivo, não sobra muito espaço para você ter muito atrito. Então, isso Isso é facilita legal. quando você vai fazer a apresentação. Ô, Nonato, e agora falando de coisa boa, Qual que você pegou? Qual que você pegou aí? José Mário Lisboa, não era esse. Mas Mas o você já Demétrio tinha- tá por ali. É. Mário Luque tá aí? Ó, Nonato, vamos falar de coisa boa. Eu ia falar pra gente falar de Corinthians, né? Mas não vamos falar de Corinthians, vamos falar de Joamir futebol. Ah lá, falou Joamir de Bet? É, Ó, Joamir já Bet. puxou o futebol. Puta, aí, Tamo falando e o de da coisa Breda. Inclusive, minha avó ama o Joamir. Mauro Betting deu aula para mim na faculdade. É O mesmo? Mauro Bet? Mauro Betting. Nossa, eu queria muito conhecer o Mauro Bet. Mauro Inclusive, fica é- aí o convite. né? Putz, você sabia que eu trabalhei com ele na Jovem Pan? É mesmo? Já pensei em chamar pra vir, Nossa. quem sabe. Aí. Qual que você pegou aqui? Barão e o... Ô, Nonato, como é trabalhar com futebol? Porque a gente que gosta muito pensa, nossa, se eu fosse comentarista é só falar, não sei o quê. Como que Claro que funciona? não. Lógico Não, que não. mas no pensamento popular, mas é muito né? diferente, Mas né? é muito Se diferente. você fosse comentarista, você ia ter que estudar pra caramba os Sim. caras, entendeu? Os grandes comentaristas... Joamir Bet. Joamir Tô tomando Bet. de lavada aqui. Vixe. Os grandes comentaristas que eu conheço são aqueles que se preparam, né? É claro que é importante essa preparação, porque é jornalismo como qualquer outro, entendeu? Eu conheço caras que estudam jogo, aí, por exemplo, vai sair o Vinícius, vai entrar o Nonato, o cara sabe qual é a posição do Nonato, por que o técnico está colocando ele ali. E se você não estudar os jogos, não vai rolar, não vai rolar. Você não pode chegar lá no achismo. Eu vejo muita gente fazendo isso. Mas os poucos e bons são aqueles que estudam, são aqueles que se dedicam a ver jogo. Ô, Nonato, até para você que trabalha com comunicação, acho que fica mais fácil ainda, não que o público em geral não perceba, dá para perceber também. Mas para quem trabalha com comunicação, fica mais claro ainda quando o comentarista não estudou pouco o jogo, né? E fala de Sim. achismo, não é sim. legal, não é, fica feio, né? Não é Ó. bacana. Como toda outra área do jornalismo. É por isso que eu falei que a gente se prepara para a entrevista lendo, tentando descolar cenários e por aí vai. No esporte é a mesma coisa, não tem segredo. E não é porque você citou ele aqui, não. Mas assim, quem acompanha as transmissões da Premier League sabe como que o Mário Marra estuda, né? Estuda muito. Pô, ele não é um cara que Muito, estuda pra estar ali comentando e a principal liga de futebol do mundo, né? Eu já cheguei a mandar mensagem para ele, vamos tomar uma cerveja? E ele, não, estou estudando para o jogo do Brentford, que é amanhã. Caramba. É assim, Sim. entendeu? Uma coisa é você comentar o jogo do City, que está toda hora aí nos veículos de comunicação, você sabe quem são os jogadores, quem é o Haaland, quem é o Foden, quem é o De Bruyne, e por aí vai. Outra é você pegar o Brentford e o cara tirar um jogador do banco e ele falar, não, esse cara joga nessa posição, deve estar entrando porque ele pretende fazer isso, aquilo, outro. E É ele porque faz estudou, isso. Faz. E ele faz isso. Ô, Quem Nonato, acompanha sabe. Você foi no jogo do City, você tava falando? Eu dei um azar danado, porque foi não? City e Norwich, o City perdeu. Nonato, tô o com City muita perdeu de sorte. 3-2. Quanto que é o ingresso na Premier League? Na época, eu paguei 49 libras. 49 libras. Mas é. num lugar como se for... Estamos no Pacaembu. Fiquei atrás do gol. Atrás do gol? Tipo do um lado da tobogã, torcida assim. do Norwich. Mas foi legal a sensação. Foi 3-2 o jogo. Esse O estádio City deve marcava ser, o né? gol, aquela comemoração que eles viram de costas pro estádio, todo mundo junto. Ah, que Participei legal. daquilo. Foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. E aí eu comprei, quando eu fui no casamento do Marra, que foi em 2020, no comecinho, para ver um jogo City Burnley, mas não virou. Como assim? No... Puxa Eu tô com sorte. Caramba, hein, mano? Não virou. Ele que escreveu, eu Então, tenho acho certeza que ele que ele marcou desenhou aí, na cabeça. desenhou. Ele fez maço nas palavras aqui, nem sei se dá Não, pra... pior que eu embaralhei tudo aqui. Porque na quinta-feira que a gente estava lá, o jogo era no sábado. Aí rolou a questão da... Ó, Júlia do Ailib tá Uhum. aqui, Demétrio Magnoli. Aí rolou a questão da pandemia. Aí cancelaram aquela rodada da Premier League. Foi uma pena, porque Aí, achou, Dô? Achei. Demétrio Magnoli. Boa. meu filho estava comigo e era a primeira vez que ele ia ver, né? É uma pena, mas faz parte. Ô, Nonato, agora essa pergunta do Cezinha foi muito boa, né? Você pagou então aí pra arredondar pra cima? Oh, no. Qual que você tirou aqui? Maraluque. Aqui o Hélio... Ô, a Mara Luque, você tirou ela na 500 primeira. vezes. Hélio. Você pagou cerca de 50 libras. Isso. Você precisou comprar com muita antecedência? Chegou no Não, dia do jogo? no do Norwich City eu comprei acho que uma sexta-feira, o jogo era no sábado. Conseguiu comprar. Consegui, mas era a última rodada também. Esse outro City Burnley, que eu acabei não conseguindo ver, não era a última rodada, eu comprei por aqui. Foi tranquilo também. Super tranquilo. E aí eu paguei cerca de R$500 nos 2 tickets, né?
Deve ter sido, então, por volta de 50 libras, né? Sim. Talvez, Não E aí, eles devolveram na semana seguinte no meu cartão. Caramba. Impressionante. Não rolou a rodada. Eu falei, vixe, Maria, perdi R$500 e tal, como é que eu vou fazer? Mas aí mandei uma mensagem no próprio e-mail que eles mandaram os tickets. Dali a uma semana tava o dinheiro lá na conta. Putz, isso parece Incrível. Brasil, né? Incrível. É igualzinho. É igualzinho. Nossa, É igualzinho. meu. Os caras Então devolvem. eu vou comparar. O meu filho comprou para ir ver o Tang Clan, que é uma banda de rap, que ia tocar acho que era Espaço das Américas, enfim, dessas casas de show. Aí ele comprou, os caras não vieram por causa da pandemia. Depois eles deram em outra atividade, que é um teatro, que não tinha nada a ver com quem gosta de rap, por exemplo. Né? Puta. Ele foi para não perder, mas é igual ao Brasil. É completamente diferente. completamente Nossa, diferente. a experiência do consumidor é outra. É isso. E aí, só pra gente fechar essa história, ô Nonato, ali você ficou atrás do gol, né? Uhum. Não, por exemplo, já fiquei atrás do gol no Allianz Parque, Eu também. no estádio do Palmeiras. Mais de uma vez. A imagem, assim, a visão do jogo é muito Ok, boa. ok. Do próprio Pacaembu, eu não achava tão ruim e O tal. tobogã era meio mais ou Eu menos. nunca fiquei no né? tobogã. Nunca ficou, Também não. Mas o Tobogã era tobogã. zoado? Não era zoado, mas era Não mais ou menos. Não era é. igual uma arena nova. Exatamente, não, totalmente diferente. Pacaembu, quem teve a chance de É. ir, aproveitou um futebol raiz. Vamos ver agora, né? Meu primeiro jogo em estádio foi lá. Foi Foi no no São Pacaembu. Paulo e Flamengo, Copa São Paulo. A trabalho? Não, fui ver. Ah, tá. Já foi pra, É. foi pra assistir. É. O que eu ia te perguntar é o seguinte: como que é a experiência enquanto torcedor ali? Visão do gramado, o acesso ao estádio, pra você ir embora Cara, depois. zero problema. Zero problema. Eu peguei um ônibus no centro de Manchester, ele me deixou na porta do estádio, atravessei a rua, tinha uma galera do Norwich lá, ainda fizemos uma social ali com o pessoal do Norwich, eles entraram por um lado e eu entrei pelo outro. E aí, para sair, e a visão parecida com a do Allianz, por exemplo. Você que já foi no Allianz, lembra, né? Essas arenas modernas, você consegue ver o jogo em qualquer parte do gramado. E aí, para sair, também tem o ponto de ônibus ali, tinha uma filinha, eu esperei na outra fila, veio logo o ônibus e já estava em casa, foi muito tranquilo. Quem gosta de futebol sabe que tem uma diferença de você assistir o jogo na TV e o jogo ao vivo no campo. É. Qual foi o jogador ali, ou os jogadores, que mais te chamaram a atenção do City no ao vivo? Você fala, putz, meu, esse cara realmente... Ou às vezes tem algum que você não acha que joga tão bem, mas no campo, você vê o cara correndo pra todo lado, fecha o espaço e tal. Tem algum assim que você falou, putz, isso aqui é bom mesmo de bola? No ao vivo, eu lembro do Company, O Company. que era sensacional. Zagueirão, que hoje é Zagueirão, técnico. É técnico. Ele é belga, né? Se eu não me Ele engano. é belga, Belga. isso. O Kolarov também me Lateral impressionou esquerdo. pro lado positivo. E o Nasri foi o que eu via na TV. Ah. Bem mais ou menos. Então, Você não gostava? Não, francês. é um francês, Camisa 8, jogava Nasri, com acho que camisa 8 e tal. não achava isso tudo, não. O Joe Hart também, né? E o Joe Hart tem uma interação. E o que mais me impressionou na chegada deles foi a torcida com o Agüero. O Agüero é, assim, um semideus para os caras do City. No estádio, inclusive, quando eu fui, tinha na fachada, assim, aquele gol que ele fez do título aos Nossa, 90 e tantos sim. minutos, tem desenhado lá, e a sequência do tempo. 93, 0 alguma coisa, 93, não sei o quê. Então, a chegada dele no estádio, ele é muito ídolo. Eles passam num corredorzinho, assim, os caras ovacionando ele, assim, foi... No caso, ele Algo é o maior impressionante. artilheiro do City, né? Impressionante, Provavelmente o Haaland deve passar, não sei, vamos Foi ver. impressionante. Mas eu acho que ele marca essa retomada do Ah, City. sim, foi o primeiro título da Premier. E, É. e eu tenho uma história boa também, dá tempo ainda de contar? Dá. Dá, claro. Que eu tava esperando o ônibus para ir conhecer o United. Aí eu encontrei uma senhora, ela falou, onde você tá indo? Eu falei, vou conhecer o United e tal. Ela, você não vai no City? Eu falei, o City é o meu time no Brasil, aqui da Inglaterra, tal, mas eu vou deixar para ir outro dia. Ela, não, você vai hoje. Ela me obrigou, entre aspas, a ir no City. Ela, não, você precisa ir. Aí me passou o número do ônibus que eu iria para conhecer o Museu do City, etc. E bonitinha, ela foi sentada comigo no ônibus e falando, eu falei para ela, qual o maior jogador que a senhora já viu? Ela, Colin Bell. Aí eu cheguei lá, tem um stand do Colin Bell do estádio. Colin Bell é um jogador dos anos 60 do Manchester City e a senhora adorava. Ela devia ter uns 80 e pouco e era sócia desde os 7 anos. Ela disse, todo fim de semana eu estou no estádio vendo o jogo. Caramba, demais. Maravilhoso. Que Que demais. Maravilhoso. Demais.
Ô, Nonato, ó, acabou aqui. Vamos ver os nomes que a gente não conseguiu encontrar, ó. Maroluquê tava do lado de Maroluquê. Hélio Gaspari do lado de Hélio Gaspari. Será? Aí, lá, ó, um do lado do Ah, outro. então foi isso também que não te Poxa favoreceu. vida, exatamente. Não, e na hora de cortar... Comeu uma lavada em 6-2, Não, é isso? mas na hora de cortar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a 2. Quase Brasil e Alemanha. Quase um 7-1. Eu Ó, acho que o Vini roubou, hein? Não, mas também na hora acho. de cortar, eu tentei. Aqui, eu primeiro cortei o Celso Unzelt, que aliás foi meu sei. professor lá na Casper. Aí eu falei, pelo tamanho vai ficar claro. Aí eu cortei uns maiores do que outros, Muito mesmo bom. sendo o mesmo nome, mas mesmo assim não deu. Então Claro, ele claro. acabou de se entregar que É, o Celso que ele sabia, que ele né? sabia do Celso, pelo menos. Não, eu fiquei na dúvida, né? Não, quando eu tirei Celso Caramba, velho, Unzelt, pelo já foi amor de Deus, se pequenininho. entregou. Vini, cara. você tá se Não, tudo complicando. bem, tudo Bom, bem. é hora de acabar a entrevista, foi muito legal. Ô, Nonato, quero te agradecer. Espero que você Foi tenha curtido sensacional, a gostei. experiência tanto quanto a gente. Obrigado, viu, Nonato? Eu é que agradeço, obrigado, Vini, César. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos em frente, né? Chamem mais vezes aí que eu tô Com certeza. topando. com Daria pra certeza. gente ficar aqui umas 2 horas falando de histórias, de jornalismo, por aí Pô, vai. a gente Tem nem muitas falou das outras coleções do É, relógio. conseguiu verdade. falar. É. Ó, pro próximo papo eu quero saber as camisas de time, hein? Que a gente Também tava tem conversando em várias. Boa, tem off. várias, é. Ô, várias. Nonato, pra quem quiser te seguir, qual é o melhor caminho? Procura Nova Brasil FM, segue as suas redes sociais, como faz? É, lá no Instagram, Roberto Nonato Jornalista. No X, o antigo Twitter, é Roberto Nonato 5. E lá na Nova Brasil, diariamente, das 5 às 7h30 da manhã. Boa! Então vai Cê- trabalhar, dá uma ligadinha na Nova Brasil. Prestigia a gente. Sem dúvida. Cezinha, muito obrigado, meu Muito parceiro. obrigado, Vini. Mais uma entrevista sensacional, hein? Eu Boa. fiquei aqui só aprendendo sobre comunicação. Ah, foi muito bom, Cezinha. Você tá mandando bem demais. Muito Quero obrigado, agradecer muito obrigado. os nossos bastidores aqui, ao Ed, ao Vitão também, que estão ajudando a gente a colocar o programa de pé. Um agradecimento final e mais especial é você que está aí do outro lado da tela. Muito obrigado pela gentileza da sua audiência, até aqui com a gente em mais um Gamecast. Na próxima semana a gente está de volta. Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você recebe todas as nossas notificações. Até lá, meu parceiro, minha parceira. Tchau!